Essa imagem está no livro de vocês, na página 47. E hoje nós vamos falar de mudanças na Europa feudal. Imagine como é que seria o mundo sem os óculos. Eles nos ajudam a ver melhor, né? Quantos de vocês não usam óculos? Sem as universidades, que acumulam e produzem conhecimentos necessários à nossa saúde e conforto. Sem os garfos, que nos ajudam a comer coisas gostosas. Sem os vidros nas janelas das casas, que permitem clarear o ambiente e conservar o calor. Pois bem, essas invenções, óculos, né, as universidades, vidros nas janelas, garfos, tudo isso foi inventado na Idade Média. Inclusive o livro, tão útil à nossa formação como cidadãos. É uma invenção medieval. Ora, assim sendo, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso, de estagnação. E esse capítulo, que é o capítulo 3 do livro de vocês, vai ajudar vocês perceberem isso mais claramente, ok? A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem especial atenção. Uma das mudanças foi a expansão das áreas de cultivo, devido à derrubada de florestas, à drenagem de pântanos. Drenagem, acho que vocês sabem que é a retirada de excesso de água de um terreno ou lugar. Outra inovação foi o desenvolvimento de importantes inovações técnicas, como a charrua. No livro de vocês vão estar vendo a imagem de uma charrua. Era um arado, uma espécie de arado com rodas, uma relha de ferro, que permite revolver a terra mais profundamente. E outra grande inovação, olha na imagem aí que está aqui na tela, está no livro também, que seria a introdução do sistema de rotação trienal. O que é trienal? Isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando uma delas em repouso. Observe o esquema. Por exemplo, no primeiro ano, plantou-se aveia, na outra parte da terra o trigo, e essa terceira parte fica em repouso. No segundo ano, a primeira parte da terra em repouso, a segunda já planta aveia, a terceira trigo. No terceiro ano, a primeira parte o trigo, a segunda fica em repouso e a terceira parte aveia. Repare que enquanto 2 campos eram cultivados, o terceiro permanecia em descanso. Além disso, a cada ano mudava-se o produto cultivado nos campos que estavam em uso. Essa nova técnica permitiu o descanso do solo e garantia 2 colheitas anuais. Então, começou a produzir-se mais alimentos. E quero trazer uma curiosidade interessante a respeito das universidades daquela época. Será que elas eram iguais às de hoje? O que é que vocês acham? Elas eram diferentes. Elas eram associações de professores ou de alunos que se reuniam para defender seus interesses diante das autoridades. Olha, inicialmente, as universidades medievais, que é da época da Idade Média, elas não possuíam instalações próprias. As de hoje, elas possuem. Eram universidades ambulantes. As aulas muitas vezes eram dadas em lugares como celeiros, à beira das estradas. Oxe, mas de que maneira? O professor ia, os alunos o acompanhavam em verdadeiras viagens. Com o tempo, as universidades passaram a alugar salas para as suas aulas. Trazendo essas informações a respeito de como eram as universidades. Curiosidades. E mais outra inovação foi um novo modo de atrelar o cavalo, usado para puxar o arado.
Antes o cavalo era atrelado pelo pescoço, o que limitava bastante seu rendimento e o sufocava. A partir do século X, passou a ser atrelado pelo peito, o que aumentou seu rendimento e resistência no trabalho. Mais uma inovação, o aprimoramento e a difusão dos moinhos, acionado pela força do vento ou da água. Esses moinhos eles vão contribuir para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos. Na página 48, eu quero que vocês observem no livro de vocês um moinho movido pela força da água. É uma representação do século XV. Essa representação ele encontra-se, né, no Museu da Universidade do Reino Unido. E o que é que vai acontecer com essa ampliação das áreas cultivadas e a difusão, não é, a divulgação das inovações técnicas? Vai ocorrer um aumento da produção de alimentos, melhor alimentadas, as pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos, e as mortes por fome e doenças diminuíram. Essas mudanças todas foram causa e efeito do aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, que é um estudioso, né, da história dessa época, da Idade Média, ou história medieval, entre os séculos X e XIII, a população da Europa ocidental saltou de 22 milhões para 55 milhões, mais do que o dobro. E com isso vai haver um revigoramento do comércio e das cidades. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos. Quem eram esses artesãos? Essa classe: sapateiros, carpinteiros, ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, levando e trazendo mercadorias de um lugar para outro. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, os alimentos, por artigos produzidos nas cidades. O que era produzido nas cidades? Que artigos eram esses? Roupas, sapatos, móveis. E isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana, ou seja, a vida nas cidades. E a partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Vocês vão observar o mapa no livro de vocês, na página 49. É um mapa histórico, o título do mapa. Principais rotas, acompanhem comigo, principais rotas comerciais, século XIV. Olha, o título de um mapa é muito importante, ele é o tema, qual é o assunto, não é, que o mapa ele vai abordar. Vem em seguida as legendas, tem rotas comerciais. Observe que na cor vermelha tem as rotas terrestres, que era por terra, na cor vai parte mais para um lilás, né, marítimas. Nós vamos ver também outro símbolo, que são as feiras, o surgimento das feiras naquela época, e área comercial de uma região que hoje é a França. No mapa a gente vai observar alguns continentes que estão presentes. Observe os continentes que estão presentes. O continente europeu, africano, o asiático. E essas rotas, não é, comerciais, tanto marítimas quanto terrestres. Entre as rotas comerciais representadas no mapa, 3 eram especialmente importantes. Quais eram as mais importantes? As das cidades italianas ao Oriente. Observe as cidades italianas: Gênova, Florença, Veneza, que eram assim